Olá pessoal, continuando o nosso módulo Reprodução e Larvicultura, mais especificamente a parte de propagação artificial, nós temos aqui a nossa parte 3, onde nós já iniciaremos, como prometido, a resolução de um exercício, onde nós vamos tentar definir as quantidades de hormônio aplicados na fêmea e no macho e definir inclusive o horário de extrusão, tá? Da fêmea. Então vamos ver. Calcule a quantidade de hormônio para a indução de uma fêmea que pesa 12 kg e um macho que pesa 11 kg. Considere que a primeira dose foi ministrada às 4 horas da manhã do dia 1, ok? Com essas informações, nós já podemos começar a trabalhar, mas temos duas informações adicionais. Primeiro, no frasco da nossa hipófise está descrito que o peso médio de cada hipófise é de 2 mg, é a informação vinda do fabricante, tá? E eu dou também uma deixa aqui dizendo, utilize a planilha de temperatura caso seja necessário. Caso seja, claro que é necessário, meu filho. Nós já vimos que para o cálculo das horas grau será necessário o acompanhamento da temperatura da água de onde estão nossos reprodutores. E aí, eu pergunto, como é que a gente resolve esse exercício? Calma, Mafalda, nós vamos ver que é mais simples do que parece. Vamos fazer semelhante da tilápia, um passo a passo bem detalhado. Primeiro passo, nós vamos calcular a quantidade de hormônio para cada um dos animais, macho e fêmea. Depois, nós vamos calcular o número de hipófises que representa, que nos dará, na verdade, a quantidade de hormônio calculado no passo 1. Depois, nós vamos calcular as doses a serem aplicadas em cada um desses animais. E, por último, nós vamos definir o protocolo de aplicação e estimar a hora de extrusão, ok? Então, vamos à obra, pessoal. Primeiro passo, calcular a quantidade de hormônio por animal. Lembrando que o nosso macho pesa 11 kg e a nossa fêmea pesa 12 kg. Pela regra de ouro, e eu peço que vocês lembrem dessa regrinha, macho sempre utiliza 2 mg por quilo de hormônio e fêmea sempre utiliza 5 mg de hormônio, que na verdade é o nosso extrato de hipófise. Então hoje vocês vão dormir. Amanhã a primeira coisa que vocês vão fazer ao acordar não é pegar o telefone e ver as suas mensagens do WhatsApp, não. É lembrar, o professor Davi disse que para a indução da fêmea utilizo 5 mg de extrato de hipófise e para a indução do macho utilizo 2 mg de extrato de hipófise. Faça esse exercício que você não esquece mais nunca dessa regra dessa nossa dose, ok? Então, como é que ele calcula a quantidade de hormônio para a nossa fêmea? Pela regrinha, 1 kg de fêmea, nós vamos ter 5 mg de hormônio. Para 12 kg de fêmea, Y miligramas. Então, nós armamos nossa regra de 3, uma proporcionalidade. Esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Dessa forma, nós temos que 1 vezes Y é igual a 12 vezes 5. Dessa forma, temos que para a nossa fêmea será necessário 60 mg. 60 mg de quê? De extrato de hipófise. Para o macho, semelhante. 1 kg de macho demanda 2 mg de hormônio. Só que para 11 kg de macho, nós vamos precisar de Y miligramas. Novamente a proporcionalidade. Esse vezes esse igual a esse vezes esse, ou seja, 1 vezes y igual a 11 vezes 2. Dessa forma, nós temos que o macho vai demandar 12 mg de extrato de hipófise. Feito isso, nós vamos para o passo 2. Esses dados aqui vieram da onde? Do passo 1. A fêmea 60 mg, o macho 22 mg. Lembrando que no frasco da minha hipófise que eu estou utilizando, está descrito que para cada hipófise, HP, nós temos 2 mg. Dessa forma, calculando para a fêmea, uma única hipófise pesa 2 mg. Eu vou precisar de Y hipófises para me dar 60 mg. Dessa forma, resolvendo essa nossa regrinha de 3, eu tenho que Y vezes 2 igual a 1 vezes 60. Dessa forma, Y vai ser igual a 30 hipófises. Dose total, pessoal, que nós estamos calculando, tá? Para o macho, semelhante. Uma hipófise pesa 2 mg. Y hipófises serão necessários para dar nossas 22 mg que nós calculamos no passo 1.
Dessa forma, 1y vezes 2 é igual a 1 vezes 22. Dessa forma, eu tenho que y vai ser igual a 11 hipófises. Então, a minha fêmea, a dose total dela vai ser de quanto? 30 hipófises. E o meu macho, a dose total dele de hormônio vai ser equivalente a 11 hipófises. Indo para o passo 3, calcular as doses a serem aplicadas em cada um desses animais. A fêmea, nós vamos aplicar 30 hipófises, sendo ela dividida em 2 doses. E o macho, nós vamos aplicar 11 hipófises, sendo aplicado em uma única dose. Dessa forma, vamos ver a questão da primeira dose da fêmea. Tá? 100% da minha dose são 30 hipófises. 10% da minha dose vai ser Y. Então, resolvendo essa equaçãozinha simples, nós temos que 100 vezes Y igual a 10 vezes 30. Y é igual a 300 dividido por 100. Y vai ser igual a 3 hipófises. Então, a minha primeira dose da fêmea vai ser apenas 3 hipófises. E o cálculo da segunda dose? É muito simples. O cálculo da segunda dose vai ser da seguinte forma. A segunda dose vai ser igual ao total que eu calculei, menos a primeira dose. O total foram 30 hipófises. Eu já utilizei 3 na primeira dose. Dessa forma, a segunda dose, nós vamos aplicar 27 hipófises. E para o macho? Para o macho é muito mais simples, pessoal. Como é uma dose única, nós vamos aplicar essas 11 hipófises junto com quem? Com a segunda dose da fêmea. Tá vendo como não tem nenhum mistério? Vamos agora fazer o que nós chamamos de protocolo de aplicação e determinação da hora da extrusão. Lembrando que a primeira dose da fêmea foi feita às 4 horas da manhã do dia 1. E lembrando também que nós vamos trabalhar com 240 a 270 horas grau. Então a minha primeira dose às 4 da manhã. Se eu aguardo 16 horas para a segunda dose, isso implica que a minha segunda dose ela vai ser dada às 20 horas do dia 1. Aí nós começamos a contagem das nossas horas graus. Apliquei a segunda dose aqui, vi que a temperatura estava 23 graus Celsius. Mas o hormônio ainda nem começou a fazer efeito no peixe, por isso eu não considero essa temperatura. Então eu tenho 0 hora grau. Às 9 horas da noite, a temperatura vai estar 23 graus Celsius. Aí sim eu tenho 23 mais o 0, dando 23 horas grau. Às 10 horas da noite, a temperatura quando foi registrada estava marcando 22 graus Celsius. E aí eu já pego 22 com meus 23 já acumulado, transforma em 45 horas grau. E aí, pessoal, nós vamos somando a cada hora a temperatura registrada com o já acumulado na hora anterior. Se vocês fizerem a continha comigo rapidinho, vocês vão ver que às 8 horas da manhã nós vamos ter quanto? 272 horas grau, certo? Então, vejam só que nós passamos um pouquinho, 272 horas grau. E quando chega às 7 horas da manhã, que você calcula 248 horas grau, você pensa, olha, já está pertinho. 248 já daria para fazer. Mas vamos aguardar até as 8 horas, porque provavelmente não passa de 270, e se o fizer é muito pouco. Então nós temos aqui, às 8 horas da manhã, 272 horas grau. E aí nós fazemos um resumo. Nós concluímos, na verdade, que aqui, às 8 horas, nós vamos ter quem? A extrusão. Tá? Então, fazendo um resumo de todo esse passo 4 aí. Primeiro dia, o que é que nós temos? Às 4 horas da manhã, a primeira dose da fêmea, que foi de 3 hipófises. Em seguida, às 20 horas, o que é que nós fizemos? Pela sequência de execução das ações. Primeira coisa, sutura da papila da fêmea. Depois, pega a segunda dose da fêmea e aplica, que dá 27 hipófises. Bota a fêmea no tanque de descanso. Pega o macho, aplica a dose única do macho e depois o coloca no mesmo tanque que a fêmea foi colocada para aguardar chegar às 270 horas grau. No dia 2, às 8 horas da manhã, após ser feito todo o somatório das horas graus, conclui-se que a extrusão ocorrerá
às 8 horas da manhã com 272 horas grau. Tá vendo, pessoal? Não tem nenhum mistério. Lembrando que tudo isso foi feito com a fêmea que foi previamente avaliada e que foi confirmada a sua viabilidade para a indução hormonal a partir de quem? Da observação dos ovócitos com o núcleo central. Ela tinha mais de 70% de óvulos com o núcleo central, como nós vamos ver na nossa aula de campo. Fecundação e incubação artificial, o que é que nós temos aí? Tá? Ao se atingir as 270 horas graus, inicia-se o processo de extrusão. E nós vamos ver como é que faz isso na prática. Tá? Primeiro realiza-se a extrusão da fêmea, posteriormente faz-se a fecundação dos ovócitos com o espermatozoide do macho, que vai ser extrudido na hora. Tá? Interessante que o espermatozoide do macho ele é extremamente concentrado, sendo necessário apenas algumas gotas só para uma bacia inteira de ovócitos. E nós particularmente recomendamos sempre que você trabalhe com 2 machos, espermatozoide 2 machos, para uma única fêmea. E vocês vão ver como é belo o processo de extrusão da fêmea, a quantidade de óvulos gerados por uma única fêmea, e vão finalmente conseguir entender por que gasta tanta energia para a fêmea produzir ovócitos e tão pouca energia para o macho produzir seus espermatozoides. Ok? Então, uma vez alojados óvulos na sua bacia, uma vez que você colocou os espermatozoides ali, você já vai dar uma leve homogeneizada, porque o processo de fecundação ele é muito rápido. O processo de hidratação do óvulo, depois que ele entra em contato com a água, é muito rápido, 30 segundos talvez. E o tempo de vida do espermatozoide também é muito curto. Para isso, nós vamos utilizar uma solução chamada solução carbamida, à base de sal e ureia, primeiro, para melhorar a motilidade do meu espermatozoide, segundo, deixá-lo com um tempo de vida um pouco mais longo. Quando eu coloco os ovócitos e o espermatozoide dentro da minha bacia e faço uma homogeneização delicada, ali não começou a hidratação ainda do óvulo e o espermatozoide ainda está inativado. Ele vai ser ativado quando ele entrar em contato com a água ou com essa solução carbamida. Tá? Então, como eu dizia anteriormente, adiciona-se água ou preferencialmente a solução carbamida para ativação do espermatozoide e agita-se gentilmente, fazendo a mistura aí durante 2 a 3 minutos. Professor, e essa solução carbamida aí? É muito difícil de fazer? Dificílimo. Só um PhD vai conseguir fazer. Olha como é simples, pessoal. 40 gramas de sal marinho, tá? 30 gramas de ureia para 10 litros de água. Pegou ali do tanque mesmo que o animal está a água, mediu 10 litros, colocou a ureia, colocou o sal, misturou e a sua solução carbamida está pronta. Tá? Novamente, o uso da solução carbamida ela tem como objetivo prolongar a vida útil do espermatozoide, mas em algumas espécies que possuem ovos adesivos, como por exemplo o panga, se der tempo eu mostro aí para vocês também, os ovos, depois de fecundados, eles formam grumos, dificultando a aeração desses ovos. Então, essa solução carbamida ela tem a função de desagregar esses grumos de ovos. É importante salientar que 1 kg de ovo ele equivale, após a hidratação, 1 litro. E neste litro nós vamos ter 1 milhão de ovos, tá? O que dá mais ou menos aí 1000 ovos por cada ml. Essa informação é muito importante porque ela vai nos ajudar muito a fazer o povoamento das nossas incubadoras. Aqui a gente tem um exemplo de uma incubadora de fundo cônico, certo? De 200 litros. Nós vamos ver na prática como é que essa incubadora funciona, mas só a priori vou informar que a água ela entra por baixo, sai aqui por cima, sendo os ovos retidos dentro dessa peneirinha que vai estar encaixada. Tá? Nós vamos ver na nossa aula de campo virtual. Cada incubadora, pessoal, de 60 litros recebe de 150 a 350 mil ovos. Ou seja, depois de fecundado, você vai colocar e hidratado de 150 a 350 ml de ovo dentro dessa incubadora, o que nos dá uma densidade de estocagem de 2,5 a 5, ovos por ml. Por que eu gosto de dizer a densidade de estocagem? Porque muitas vezes você pode, em vez de trabalhar com incubadora de 60 litros, ter apenas uma incubadora de 20 litros.
E aí com esse dado você consegue fazer a adaptação de quantos ml de ovo você vai colocar em cada uma das suas incubadoras. Tá? Os ovos eles vão permanecer na incubadora, tá? Por 14 horas em movimentação constante. Após essas 14 horas, nós vamos ter a eclosão da nossa primeira larva. Pode acontecer um pouquinho antes, caso a temperatura seja um pouco mais elevada. Mas aqui para a gente no Nordeste, com temperaturas em torno aí de 25 graus Celsius, com 14 horas nós vamos ter a eclosão dos ovos, ok? Uma vez eclodido, posteriormente a gente vai transferir o conteúdo de 2 incubadoras de 60 litros para uma de 200 litros, fazendo o quê? Uma diminuição da nossa densidade de estocagem. E a densidade vai cair de 1,5 a 3,5 larvas por ml. Tá? Nós vamos fornecer à incubadora uma vazão dessa água ascendente forte o suficiente para que os ovos fiquem em constante movimentação, mas não tão forte para que esses ovos eles tenham um atrito muito grande nas paredes das incubadoras. As incubadoras são de fibra, bem lisinha, mas a parte da peneira, aqui onde impede que os ovos saiam, ele é um pouco mais áspero. Então, para não ter essa abrasão, é interessante que você consiga dosar aí no olho mesmo o fluxo de água para que eles fiquem em constante movimentação, como nós vamos ver na nossa aula de campo virtual, ok? Na incubadora, mesmo nós já tendo larva presente, não será feita a alimentação, porque a larva ela vai terminar o seu desenvolvimento na incubadora e para isso ela tem o saco vitelínico que vai ser a sua reserva nutritiva, ok? Então após 3 dias as larvas já vão poder ser encaminhadas para os viveiros e aí há necessidade de você, técnico, fazer um trabalho de fertilização do seu viveiro paralelo ao processo de extrusão. Então os viveiros que vão receber as pós-larvas, eles devem ter sido preparados, ou seja, fertilizados com o seu protocolo de fertilização 3 dias antes do povoamento. Então se você pegou o animal para fazer a extrusão hoje, ok? O seu viveiro já deve estar pronto, fertilizado e iniciando o processo de enchimento. O período que vai ocorrer a extrusão e o desenvolvimento das larvas na incubadora é o período que a sua água vai estar reagindo ao seu fertilizante e vai estar ocorrendo que a produção do alimento natural para quando a pós-larva chegar ao seu viveiro, ela tem disponível alimento natural de boa qualidade. Professor, eu não poderia, por exemplo, preparar meu viveiro com 2 semanas de antecedência, bem fertilizados, os viveiros, água com muito alimento natural, para só então colocar as minhas pós-larvas lá dentro? Não. Por que não? Você já tem condição de responder essa pergunta. Você lê o texto que nós disponibilizamos sobre manejo de viveiros e larvicultura de espécies nativas. Se você faz o enchimento do seu viveiro muito precocemente, a possibilidade de predadores se desenvolverem na água é muito grande. E principalmente quem? Odonata. A libélula, mané magro, caba-cega, tem um tanto de nome diferente. Mas a odonata é um dos principais predadores de larva que nós vamos ter aí em água doce. Então prepare o seu viveiro com 3 dias de antecedência, que você vai ter um bom tempo de reação da sua água ao fertilizante, tá certo? Gerando aí uma quantidade relativa aí de alimento natural para as suas pós-larvas que serão povoadas no seu viveiro. Vou deixar para vocês agora um exercício de fixação na plataforma e vou disponibilizar a resolução dele só no final da semana. Por quê? Porque eu quero que você tente e de preferência eu quero que você erre, porque o erro ele vai levar a sua maior compreensão do seu processo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ter aí agora a nossa aula de campo virtual, onde nós vamos repassar todas essas informações, só que de uma forma presencial, virtualmente, na estação de piscicultura do Denox, onde a gente acompanhou todo o processo aí de indução hormonal e extrusão de fêmeas e machos de tambaqui, ok? Obrigado aí pela atenção, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.